Senhor, aqui estamos com a sua palavra aberta, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala ao nosso coração nessa noite, Senhor. Fala a nossa vida. E que o Espírito Santo possa abrir entendimento na tua igreja nessa noite, para falar conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E prosseguiu por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Novamente, verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tem um louvor, um corinho antigo que eu conheço. Eu não sou muito bom para cantar não, mas eu vou cantar a primeira vez, os irmãos me ajudem depois, que é mais ou menos assim. Vitória, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Deu para pegar? Pode me acompanhar? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Novamente. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Toda vez que eu prego esse sermão, eu lembro de uma pessoa muito importante na minha vida. Alguém que foi um pilar na minha vida, foi um referencial na minha vida. Esse alguém se chama Osmar da Silva Gomes, meu avô. Foi um homem dedicado, presbítero e dedicado. E um belo dia, uma noite de culto, dia de semana na igreja, ele pregou esse sermão. Pregou, foi para casa. Foi no dia 11 de outubro de 1985. E aí ele chegou, pregou esse sermão. Antes de pregar o sermão, ele chegou do trabalho, pendurou a bolsa dele atrás da porta,
e disse assim: vou tirar uma folga prolongada. E naquele dia 11 de outubro ele foi, pregou, foi no culto de dia de semana da igreja. E pregou. Quando foi no dia 12, perdão, isso foi no dia 10. Quando foi no dia 11, era véspera de feriado, ele trabalhava na repartição pública. Aí quando foi no dia 11, minha avó levantou, foi ao banheiro, e ele voltou para o quarto. E ele falou assim: Luzia, você deu descarga no banheiro? O nome dele era Osmar, e todo mundo chamava ele de Marinho, tio Marinho. E aí ela falou assim: dei, mas ela voltou. Disse que ela voltou, que ela chegou no quarto, o Senhor colheu ele na mesma hora. E ficou marcado na minha vida esse fato. Quando foi no dia 11, nos ligaram e nós fomos ao encontro da casa da minha avó, e ali meu avô já não estava mais entre nós. Voltando para o texto, antes de nós chegarmos no texto lido, Jesus ele se depara com vários diálogos para com a multidão. Ele está de um lado, pega o barco, vai para outro lado, a multidão vai atrás dele, porque ele havia multiplicado os pães, ele havia feito a multiplicação dos pães, e as pessoas estavam atrás de Jesus, porque ele havia feito sinais e prodígios, ele havia fartado a multidão do alimento material. E as pessoas começavam a ir atrás de Jesus. E elas questionavam, dirigiam-se a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondia: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. E aí ele começou a dizer, então disseram a eles: que sinal fazes para que vejamos que creamos em ti? Quais são os teus feitos? E aí eles se remetem a Moisés: nossos pais comeram maná do deserto. E aí Jesus disse, está escrito, Moisés deu maná do deserto, deu pão que acaba. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, que vem e dá. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí o que nós aprendemos com isso? Jesus aqui, ele traz um ensinamento sobre o valor do pão.
Porém, as suas palavras causam uma divisão na comunidade cristã. Em função do discurso de Jesus, alguns discípulos o abandonaram, e este abandono proporcionou a confissão de Pedro. Porque as pessoas elas estavam acostumadas a se alimentar do pão material, do pão feito, do pão que nos supre materialmente o nosso organismo, a nossa vida. Eu costumo dizer, e aí eu vou fazer uma brincadeira, eu costumo dizer que quem prova o meu bolo de milho jamais terá fome, porque o meu bolo de milho é fantástico. Eu estou falando, eu sou, né? Mas estou brincando, irmãos. Mas é mais ou menos isso, sabe? Quem já provou meu bolo de milho sabe que é gostoso. Eu não estou fazendo propaganda enganosa. Quem já provou meu... Agora, você imagina um bolo de milho celestial. Você imagina Jesus Cristo, esse pão da vida celestial, esse pão que você come e não tem mais fome. Porque o meu bolo de milho, por mais que ele seja gostoso, uma hora você vai enjoar. Aquele bolo de milho com recheio de goiabada, sabe, assim, só para deixar água na boca de vocês. A Elaine já está ali, já, né? Tem que ir lá, Elaine, comer meu bolo de milho. Então você imagina um pão bem feito, um pão gostoso. E quando Jesus se apresenta, ele causa um transtorno, ele causa um problema sério na comunidade, porque as pessoas acabam discordando e abandonam Jesus, se escandalizam com Jesus. Jesus traz uma palavra dura, pois o fato de Jesus dar a sua carne como pão da vida e o fato dos discípulos serem os destinatários sugere que esse discurso eucarístico seja fonte de divisão. Entretanto, a reivindicação de Jesus de dar a vida, sendo também uma fonte de contenda entre os discípulos e uma identificação de sua palavra revelatória, o pão do céu, na parte anterior do discurso, também poderiam ser o foco dessas preocupações. Jesus se auto-identifica como o pão do céu, o pão que vai dar a sua vida por mim e por você. E aí eu quero dizer uma coisa importante para você que está aqui na igreja, no templo, e você que está em casa me assistindo. Somente a pessoa nascida do Espírito Santo será capaz de entender as verdades das palavras de Jesus. Jesus aqui afirma que a fé só é possível para a pessoa atraída pelo Pai. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Somente a pessoa atraída pelo Espírito Santo, somente a pessoa que é convencida pelo Espírito Santo vai entender esse discurso que Jesus é o pão da vida. Não existe intelectual, não existe filósofo, sociólogo, não existe ninguém que, se não entender do Espírito Santo, se não tiver o convencimento do Espírito Santo, não vai entender esse discurso de Jesus. Vai ler esse discurso, ler esse texto intelectualmente, para um crescimento intelectual. E a Bíblia não pode ser vista como livro intelectual. A Bíblia tem que ser vista como livro espiritual, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O final do texto serve para glorificar o Cristo através da confissão de Pedro, pois esta confissão serve para mostrar que os discípulos tinham começado a perceber Jesus como Messias. E nós, qual é a nossa confissão? Qual é o nosso credo? Em que nós confiamos? Em que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança? Em quem nós depositamos a nossa confiança? Portanto, eu quero convidar você para meditar no seguinte tema: para quem iremos?
Essa é a pergunta que fazemos nessa noite, que eu faço nessa noite para você, meu irmão e minha irmã. Para quem iremos? Eu, de vez em quando, eu gosto, tá, irmãos, de cantar esse corinho antes da mensagem. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. É algo que às vezes eu gosto de cantar. Não é nada demais, não. É porque eu gosto de cantar. O Espírito Santo coloca no meu coração o desejo de cantar esse corinho. Eu gosto muito. E aí, quando Deus colocou esse sermão no meu coração, me remeteu à lembrança do meu avô. E aí eu quero convidar você a refletir, para quem iremos? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se o Senhor te chamar essa noite, você vai se apresentar diante de Deus? Como você vai se apresentar diante do Senhor? Você tem a certeza? Não precisa me responder. Pense em você. Responda para si mesmo. Pense para si mesmo. Pois, para quem iremos nós? Se só Jesus é capaz de nos dar o pão. Nesse mesmo capítulo, nas sessões anteriores, Jesus surpreende a muitos com o milagre da multiplicação dos pães. E depois desse milagre, Jesus ensina que ele era o pão vivo que havia descido do céu. Nesse sermão, Jesus e a multidão são comparados e contrastados com o provimento do maná aos israelitas do deserto, ao milagre de Jesus ao alimentar os 5.000. Detalhe, 5.000 homens. A Bíblia relata 5.000 homens, porque naquele tempo nem criança nem mulher eram contados. Então você imagina aí, um homem, vamos imaginar que cada homem seja casado, um homem com uma mulher, vamos imaginar aí 1 ou 2 filhos, aí 4 pessoas, e 5 daqui, 20.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor multiplicou o pão. É esse Cristo que não deixa faltar o pão. Ele nos dá o pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele ensinou isso na oração modelo, na oração dominical. No Pai Nosso. As pessoas pensavam que a vida eterna podia ser assegurada por meio de algo que elas mesmas pudessem fazer. Eu consegui a salvação. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu já ensinei isso aqui na igreja. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Ele que nos aceitou. Porque nós acabamos de ler, todo aquele que o Pai enviar a Jesus, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Se Deus enviou, Ele é dele. Portanto, irmãos, não somos nós que alcançamos a salvação. A salvação não é meritória. Não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu praticar boas obras, mas se eu não confessar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, de nada vai adiantar as minhas boas obras. De nada vai adiantar as minhas boas obras se eu não confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Mas também, contudo, todavia, não adianta nada eu confessar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida e não praticar as boas obras. Uma coisa anda junto com a outra. Eu preciso confessar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, mas eu preciso praticar as boas obras. A fé sem obras é? Então, elas andam juntas, só que, acima de tudo, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Porém, Jesus mostrou que estavam muito enganadas aquelas pessoas. A salvação é de graça. E até mesmo esta fé é obra de Deus. Porque Efésios 2 disse, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é dom de Deus.
Nós não merecemos nada. Nós não merecemos absolutamente nada. Romanos 3:23 disse: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Só que Deus foi lá e escolheu. Fulano, Beltrano, Ciclano, você é meu. E a palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus é anunciada. O Espírito Santo está aqui nessa noite falando com você nessa noite. Você não está aqui à toa. Você não está aqui porque você recebeu um convite para vir aqui. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, porque Ele está te dando uma palavra nessa noite. E se Ele está te dando uma palavra nessa noite, é uma palavra de salvação, de decisão, de tomada de decisão. E para um dia, você vai chegar diante de Deus e vai falar assim: olha, no dia 27 de junho de 2021, você esteve na igreja presbiteriana de Francisco Morato. Você ouviu a palavra ser pregada. Senhor, mas eu nunca ouvi. Você esteve lá e você ouviu. E você não vai ter desculpa. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Desperta tu que dormes, porque Cristo está voltando. E Ele vai vir para buscar a igreja dele gloriosa. E eu quero estar nessa igreja. Eu estou nessa igreja. Eu tenho convicção da minha salvação. E você? Jesus é esse. Para quem iremos? Iremos para esse Jesus que nos dá o pão. E aí eu quero contar uma história que eu já contei aqui algumas vezes, mas eu gosto de contar e repetir para que os irmãos tenham essa história. Eu já contei algumas vezes a história do Jorge. Quem já ouviu contar a história do Jorge aqui, levanta a mão. A Eunice já ouviu. Mais ninguém? Só a Eunice, né? Então, todo lucro, né, Eunice? Só você, né? Pelo menos foi só você que levantou a mão. O Jorge, com um toquinho de gente, ele vende pano de chão. Pelo menos vendia, né? Quando eu conhecia ele. Vendia pano de chão. Ele saía com aquele carrinho de feira. Todo dia. Com aquele carrinho de feira. Ele ia de Engenheiro Belfort até Irajá. Os irmãos não sabem, né? Se fosse carioca, saberiam, né? Eu vou dar um exemplo aqui, muito mal comparando. A pé, é como se fosse daqui em Jundiaí a pé, tá? Ele ia vendendo pano de chão daqui em Jundiaí a pé. E voltava. E eu nunca vi o Jorge triste. Nunca vi o Jorge aborrecido, choramingando, porque era sol e chuva. O Jorge com o carrinho de feira vendendo pano de chão todo dia. Um belo dia, eu encontrei com o Jorge, e eu quando encontrava com ele, eu via, passava por ele, e eu fazia questão de cumprimentar o Jorge. Às vezes o Jorge todo suado e tal, não tinha na questão da pandemia, né? Todo suado e tal, eu apertava a mão: ô Jorge, como é que você está? Tudo bem e tal? Um belo dia, eu morava em frente à padaria da Dona Vera. Dona Vera é uma grande amiga minha, é uma pessoa fantástica. Ela e o irmão dela são donos de uma padaria lá na Pavuna, no Rio de Janeiro. E ela comprava pano de chão, compra pano de chão até hoje dele. Aí eu falei: Jorge, está fazendo o que aqui? Eu vim vender uns panos de chão para a Dona Vera aí, e receber aí que ela vai me pagar e tal. Aí ele estava meio cabisbaixo, sabe, assim, eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Falei: Jorge, eu todo folgado, né, assim, todo por cima da carne seca, né? Falei: Jorge, quer fazer um lanche aí? Quer comer um salgado aí, tomar uma Coca-Cola? Eu todo posudo, né?
Ele, não quero não, precisa não. Tem certeza, Jorge, que não quer? Não, quero não. Falei, então tá, você quer levar um pão para casa? Você quer levar um pão para sua casa, para você comer em casa com a sua esposa? Ah, um pão eu quero. Falei, então vamos lá. Aí eu fui, né? Aí, eu era conhecido da padaria, né? Falei, aí, bota um pão para o Jorge aí, para ele levar para casa. Aí eu falei, e o pão da Dona Vera é caro. Tá, Lili? É mais caro que essa padaria que você gosta aqui, tá? Mais caro que a Pão do Rocha lá. E o pão da Dona Vera é caro. Aí eu falei, Jorge, quantos pães você quer aí? Ah, eu quero 20. Aí eu engoli seco, né? Bota 20 pães para o Jorge aí. Aí botou 20 pães para ele, ele foi, levou para casa. Sabe por quê, irmãos? Porque o Jorge pediu 20 pães. É porque o Jorge pensou, ele morava num quintal onde tinha familiares. Ele pensou na família. Ele pensou nos cunhados, na irmã, na esposa, na filha. Ele pôde chegar naquele dia e compartilhar com aquela família dele os 20 pães que ele ganhou naquele dia. E é assim que nós precisamos ser. Compartilhar a palavra de Cristo. Esse pão que Deus nos dá, não só o alimento material, mas o alimento espiritual, a palavra de Deus. A palavra, o alimento material, a gente precisa compartilhar. Esse sustento que Deus nos provê a cada dia, nós precisamos compartilhar. Quando eu passo a devocional diária para você, todo dia de manhã, nem sempre de manhã, às vezes à tarde, porque eu recebo, às vezes o dia fica corrido e tal, mas é um alimento diário para você se alimentar um pouquinho da palavra de Deus, para você meditar naquilo que Deus tem para a sua vida, para você começar seu dia abençoando. É um repartir do pão. Como está escrito em Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele nos dá o sustento que supre as nossas necessidades, que governa o universo e se importa comigo, pequeno que sou. E nós precisamos nos importar com o nosso próximo, com o nosso irmão. Nós precisamos nos importar com ele. Em segundo lugar, irmãos, para quem iremos? Pois só Jesus, ele é o pão. Não existe outro pão. Não existe outro pão a não ser Jesus. Não existe outro pão. Na sessão anterior, mais precisamente do verso 22, Jesus se declara o pão da vida, ou seja, diferentemente daquele pão que ele havia multiplicado, suprindo a fome da multidão, ele se apresentava como um pão vivo que havia descido do céu e que aquele que se alimentasse de suas palavras nunca mais teria fome. Ele é o único pão. Certa ocasião eu trabalhava no escritório e aí, conversando com o dono da empresa, e ele falando de Buda, de Maomé, ele falando desses ícones, desses personagens, da importância que eles tinham na humanidade. Eu falei para ele, só tem uma diferença, senhor Paulo. Só existe uma diferença de Buda, de Maomé, para Jesus Cristo. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, mas Jesus ressuscitou, está à destra do Pai e vai vir na segunda vez para buscar a igreja dele. Ele é o pão vivo, ele é o pão vivo. Jesus, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Não existe outro caminho a não ser Jesus. E isso precisa ser bem claro, meus irmãos. Precisa ser bem claro. Ele se apresentava como pão vivo que havia descido do céu e que aquele que se alimentasse de suas palavras nunca mais teria fome. Não é fome de se alimentar, como eu brinquei agora há pouco do meu bolo de milho, não. Não é essa fome, não. É a fome da palavra de Deus, do alimento. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você vive, você transpira, você exala o perfume de Cristo.
Porém, Cristo não foi entendido, não foi compreendido, e o seu discurso escandalizou até alguns dos discípulos que vieram posteriormente afastar-se dele. Dependendo do nosso posicionamento, muitos vão querer se afastar de nós. Às vezes, a gente se posiciona em certos momentos da vida, as pessoas querem se afastar de nós. Eu ficar perto de fulano, de Beltrano? Não. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. A igreja de Cristo precisa se posicionar. A igreja do Senhor Jesus precisa se posicionar. A palavra de Deus diz: és quente ou frio, porque morno estou a ponto de vomitar-te. A igreja de Cristo precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Mas algo importante que se diga: posicionar com amor. Posicionar com amor, com misericórdia, com compaixão. A igreja de Cristo, ela se posiciona com amor, com misericórdia e compaixão. Mas precisamos nos posicionar. Na verdade, Jesus estava testando os seus discípulos, pois ele mesmo afirma no verso 64, quem haveria de seguir com ele e quem não ia. O que viemos fazer na casa de Deus? Que respostas eu venho buscar na igreja? Será que eu venho na igreja para somente olhar a moda? Será que eu venho na igreja só para ver como é que está o povo, como é que está as irmãs e os irmãos? Se a pessoa não fala comigo, se o pastor passou por mim e não falou, e esse pastor é antipático, não gostei dele, não falou comigo, o pastor deve estar de mal comigo. Ou se o irmão não fala com você, esse irmão já não falou comigo, já... Irmão, você vem na igreja para adorar o Senhor. Eu peguei agora o 99 com a Selma, aí entramos no 99, aí o rapaz falou assim: onde é que o senhor vai com essa beca toda? Eu falei: eu vou na casa do meu Deus. Ele vai na casa do senhor, tem que ir bonito, né? Eu falei: claro. Eu lembrei do meu avô, que quando meu avô ia para a igreja, né? Aí as pessoas paravam meu avô na rua e falavam assim: senhor Osmar, o senhor vai tão bonito, onde o senhor vai tão bonito assim? Eu vou na casa do meu pai, do meu Deus, vou numa festa, do banquete. Meu avô, se fosse vivo hoje, ele devia ter beirando os 100 anos, né? E ele era desses antigos, mineiro. E ele dizia: eu vou na casa do meu pai, na festa do meu pai. E o que eu venho fazer na igreja? Eu venho na igreja adorar o Senhor? Eu venho na igreja louvar ao Senhor? O que me traz aqui? Tem que ter arder no meu coração o desejo de estar na igreja. Tem um louvor que eu gosto muito que diz assim: eu quero a Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Você tem que querer Deus, irmão. Queira Deus. Viva Deus. Respire Deus. Olhe para Cristo, olhe para o alvo, olhe para frente, não fique murmurando pelos cantos. Ouça a mensagem de Cristo, alimente-se da palavra de Deus, fortaleça-se espiritualmente. Outro dia eu falei aqui: você quer contar um segredo? É eu chegar para o Fagner, vou dar o Fagner porque eu tenho intimidade para falar o nome do Fagner. Eu falo assim: Fagner, eu estou te contando isso, mas não conta isso para ninguém. Tenho certeza que isso vai explodir, né, Fagner? Se eu chegar, né? Estou dando o seu exemplo porque eu tenho intimidade para falar isso contigo, né? Graças a Deus eu tenho liberdade para falar com você. Mas, você quer, fulano, eu estou te contando, mas não conta isso para ninguém. Outro dia eu falei isso aqui e o pessoal
Caiu na gargalhada. Mas se eu falar, fulano, estou te falando isso, contar uma história, morreu, vai morrer por ali, ninguém vai dar. Nós precisamos olhar para Cristo e observar nossa conduta como servos de Deus. Eu já falei isso aqui, vou repetir, e não é bajulação, não. Mas a irmã Eunice, eu tenho aprendido muito com ela. Ela, às vezes, fica na dúvida, né? Achando que eu estou elogiando ela demais. Mas às quintas-feiras, na SAF, ela sempre traz uma palavra sábia. Outro dia ela me falou, pastor, só olha lá, vê se eu estou falando uma coisa direito. Eu falei, Eunice, você pesquisa, a gente vê que você pesquisa, que você estuda. E ela falou uma coisa muito importante, numa dessas quintas-feiras, que eu já falei isso aqui. Nós precisamos ser testemunha primeiro na nossa casa, no nosso lar, irmãos. Eu preciso ser testemunha, eu preciso dar o testemunho no meu lar, na minha casa, em primeiro lugar. Não adianta eu querer chegar na igreja, ser santarrão, ser o bonzão, chegar no trabalho, eu sou um bonzão, chegar no vizinho, se eu não dou o testemunho dentro de casa para os meus filhos, se eu não sou referencial para os meus filhos, se eu chego no domingo à tarde, na hora do almoço, se eu falo mal do presbítero, se eu falo mal do diácono, se eu falo mal do pastor, na frente dos meus filhos, na frente de alguém, que tipo de testemunho eu estou dando? O que eu estou fazendo? É necessário a gente dar, em primeiro lugar, o testemunho em casa, no lar. Em terceiro lugar, irmãos, e último lugar, para quem iremos? Pois Jesus é a palavra de vida eterna. No texto que nós lemos, Jesus é reconhecido por Pedro como o Santo de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus. É necessário que o reconheçamos, que o adoremos, que o exaltemos como Senhor das nossas vidas, como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Não podemos desanimar, precisamos enfrentar os nossos problemas de cabeça erguida, sempre olhando para a frente, para o invisível, não olhando para aquilo que nós vemos e sim para aquilo que nós não vemos. Como está lá em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, por isso não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia, porque uma leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, e sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu não posso me deixar desanimar pelas coisas terrenas, pelos problemas, pelas adversidades, por aquilo que de fato vem atrapalhar minha vida diária. Eu tenho que me apegar às coisas de Deus. Precisamos crer que Jesus nos dá o pão diário, como Ele nos ensinou na oração modelo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele é o pão da vida. Quem comer dele jamais terá fome. O pão da vida é que nos alimenta espiritualmente, renovando o nosso homem interior, dando-nos força dia a dia. Ele é o Cristo que tem a palavra de vida eterna, palavra de consolo, que tira o peso dos nossos ombros, nos fazendo andar em pastos verdejantes. E para finalizar, irmãos, Ele é um Deus de promessa. É um Deus de promessa. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, finalizando o sermão nessa noite. Deus, se Ele prometeu na tua vida algo, Ele vai cumprir. Porém, precisamos andar no caminho dele. João 15, 7. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes,
e vos será feito. João 15, 7. Eu tenho aconselhado muitas pessoas a ler o Evangelho de João, que é o Evangelho do amor. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. As promessas de Deus estão aí. Meu pai costumava falar assim: o dinheiro está aí, a gente que não está na hora certa e no lugar certo para pegar o dinheiro. Não é, Lília? As bênçãos de Deus estão aí. A gente é que não anda na vontade de Deus para pegar as bênçãos para a gente. Ao invés de a gente ir atrás das bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus que precisam vir atrás da gente. A gente precisa ter uma vida no altar. E aí eu encerro com o Salmo 37, verso 4, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Perceberam? Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Deus tem promessa para a sua vida, meu irmão, mas nós precisamos andar no caminho do Senhor. Nós precisamos andar na presença do Senhor. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim como meu avô, de uma hora para outra, foi chamado à presença de Deus, foi chamado à presença do Senhor. Deus pode estar preparando você para encontrar com Ele. E como você vai se apresentar a esse Cristo? Como você vai se apresentar a Ele? Que Deus nos abençoe.